Fala, Render People! E acaba de sair a nova versão do Corona Render, né? O Corona 7, gente. E ele já veio recheado aí de novidades, de coisas bem legais que vão realmente... Duas coisas. Aumentar ainda mais a qualidade do que a gente faz no Corona Render, como melhorias principalmente nos materiais, né? E a gente também vai ter uma outra coisa, que é uma melhora na velocidade. A gente tem aí uma redução no tempo de render considerável, com algumas das melhorias que foram implantadas nessa versão. Então vamos lá, que eu quero apresentar a vocês quais são as novidades do Corona Render 7. Vem comigo! Uou, é isso aí, gente! Eu quero começar pedindo para você se inscrever aqui nesse canal para não perder nenhuma novidade desse mercado de arquivis, nenhum tutorial novinho em folha que sai aqui toda semana, nenhuma dica sobre renderização e nem nada que tenha a ver com esse mundo que eu sou apaixonado, que você é apaixonado, que nós somos apaixonados por 3D, e é disso que a gente fala aqui nesse canal. Vamos lá, gente. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o vídeo que o Corona disponibilizou para a gente conhecer um pouco dessas novidades. Então vamos lá, que eu vou dar play aqui. Legal, né? Eu pelo menos sempre me animo em ver uma atualização dos softwares que eu uso pra vir melhorar aí a nossa vida. Gente, as 3 coisas principais, eu acho que assim a gente tem que ter em mente, que tem nessa versão, são: a primeira coisa, a inclusão do Physical Material. Agora vai ser muito mais compatível aí com o workflow de todos os outros softwares e vai ficar muito mais fácil de trabalhar com os mapas que a indústria utiliza. A gente vai ter mais realismo com novos tipos de materiais também. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre cada material desse específico e a atualização que a gente tem aqui no Corona 7, mas essa é uma das coisas maravilhosas que tem nessa nova versão. A outra coisa é o novo Sky, né? O Improved Model,
que esse novo tipo de céu, né, o Sky Model que a gente tem no Corona, tem algumas melhorias, né? Dentre elas, a gente já tem aquele volume, o fog, a gente consegue criar, principalmente nas imagens aéreas, a gente tem aquele blur lá no horizonte, a gente também tem turbidity, enfim, daqui a pouquinho a gente também vai ver isso em imagem, fazer o teste, ver a diferença de antes e depois. E a terceira coisa que é animal é faster, isso mesmo, ele tá muito mais rápido em vários aspectos, tá? Então essas são as 3 coisas que vem aí para melhorar o Corona 7. Vamos a elas então, detalhe por detalhe, para a gente conhecer um pouquinho mais dessas atualizações. Physical Material, olha só, a gente tem uma novidade que é o Clear Coat, né? Muitas das superfícies do mundo real têm algum tipo de revestimento aplicado em cima delas, né? O maior exemplo disso é, por exemplo, um verniz em cima de uma madeira, ou se não, a pintura do carro, né? E antes, no Corona 6, a gente tinha que recorrer ao Layered Materials para poder criar esse tipo de camada extra em cima, mas nem sempre era muito fácil chegar no resultado, ou muitas vezes o resultado não era satisfatório o suficiente, né? E a gente sabe que o verniz, ele tem a sua própria camada de absorção e que isso vai afetar, então, por exemplo, a cor do material, da madeira, né? Vamos pensar no verniz, tá? Então é claro que esse verniz vai afetar a cor da madeira de baixo, e vai afetar também outros aspectos, como por exemplo o reflexo, né? Então, nesse exemplo clássico de uma madeira que tem, por exemplo, um certo relevo e ela até é meio pálida, e em seguida a gente tem um verniz brilhante em cima, né? Então são 2 tipos de materiais na mesma aplicação e que precisa ser feito de maneira fisicamente correta para ficar realista, né? E agora, com esse material, o Clear Coat, a gente consegue isso de uma maneira muito mais fácil e eficiente, né? Esse novo verniz aí do material físico, ele tem também o seu próprio mapa de bump, o seu mapa de relevo, né? O que significa que o quê? Que a gente pode ter, por exemplo, uma superfície de madeira áspera com um verniz em cima, lisinho, ou também um verniz com uma leve ondulação, independente do material de baixo, tá? E se você quiser experimentar aí os seus próprios materiais usando esse novo Physical Material, você pode baixar inclusive uma cena do violino que está disponível no site do Corona, gratuito, tá? Então faz isso lá. Shein, vamos lá, essa outra propriedade, né? Muitos tecidos, se não a totalidade de tecidos que existem, tem um certo brilho que precisa ser mostrado, um efeito brilhante no tecido, né? Isso acontece por causa das fibras do tecido mesmo, né? E agora, com esse parâmetro aí, a gente pode aproveitar o efeito Shein, que é rápido de renderizar, e a gente consegue ter um controle rápido para dar mais vida a esse material de tecido, como você pode ver aqui, ó, com Shein e sem Shein. Com Shein e sem Shein é muito bom, né? Mas é isso aí, ó, com o efeito e sem o efeito, dá pra ver realmente que ganha muito mais vida aos tecidos. Outra novidade do Corona 7 são 35 pré-definições de materiais, né? Então assim, criar um material totalmente novo, do zero, foi uma oportunidade aí para eles adicionarem essa lista de 35 pré-definições, que já vão ser pontos rápidos de partida para criar novos materiais, né? Então mesmo que o usuário seja novo ou já seja super expert, com certeza ter essas 35 pré-definições vão acelerar aí o nosso trabalho para ser muito mais eficiente na criação dos materiais, além de dar uma bela oportunidade de aprender com esses materiais. Por quê? Porque olha só, se você for ver, mudou agora, né? Se a gente tiver aqui, ó, um Corona Physical Material, as coisas estão diferentes, mudou um pouquinho aqui em como a gente trabalha. Então, se a gente pegar uma pré-definição, a gente pode estudar ela e aprender de que maneira, onde é que estão os parâmetros de como a gente pode melhorar eles ou utilizar eles nos nossos próprios materiais. E onde é que estão essas pré-definições? Tá aqui, ó, Basic Options, tem aqui, ó, Apply Presets. Então tem 35 presets. Então se a gente quiser só um cromado, pô, eu quero um cromado. Então tá aqui, ó, ele já automaticamente mudou as configurações para ficar um cromado, tá? Vamos pegar outra aqui, ó, Cooper Foil. Então a gente já tem aqui, ó, olha só, um bronze, né? Então a gente consegue já saber que cor foi utilizada, onde é que foi utilizado. A gente tem esse Edge Color, a gente já vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Glossiness Level, enfim. A gente já tem todos os parâmetros prontinhos já. Já serve como um ótimo ponto de partida, né? Olha só, tecido,
tá vendo? Enfim, são 35 pré-definições Glass Architectural. Olha só. Então a gente já tem esses pontos de partida, esses 35 pré-definições para facilitar a nossa vida no Corona 7. O vidro também melhorou, agora tem o Improved Glass, né? Então com esse novo modelo de material físico, todos os tipos de vidro vão sofrer melhorias, tá? Isso vai oferecer com que a gente tenha um vidro mais realista, porque agora os vidros que tem aquele glossiness diferente de 1, né? Quando o glossiness 0,9, 0,8, enfim, glossiness menores que 1, começam a oferecer reflexos e refrações mais realistas, tá? Outra coisa que o thin, lembra aquele thin no glass? Ele vai começar a poder também borrar a refração, também trazendo mais realidade. Olha no exemplo aqui que a gente tem aqui na tela, quando a gente começa a ativar, tá aqui ó, a diferença entre o Corona 6 e o Corona 7, tá vendo como vai ficando esse frosted glass aqui, ó? A gente começa a ver exatamente isso acontecendo aqui com o novo Physical Material, tá? Além disso, aqui ó, melhorias também nos reflexos e refrações, tá? Eles estão funcionando direitinho agora, porque quando a gente estava utilizando aquele Legacy Material, né? Que o Legacy Material é o antigo Corona Material, o que estava acontecendo? Ele tinha, na verdade, um cálculo, às vezes, de reflexo em duplicidade e não estava 100% correto. E agora sim, com essas melhorias, os vidros, reflexos e refrações vão funcionar muito melhor. Além disso, melhora nas sombras também, ó. A gente pode dar uma olhadinha aqui, ó. Melhorias nas sombras dos vidros também, tá? Outra coisa também muito interessante que entrou agora é aquele anisotrope, que a gente sempre teve isso no reflexo, mas agora a gente vai poder ter também aonde, gente? Na refração. Então vai servir isso para os vidros, né? A gente sempre usou o anisotropic para fazer esse efeito, por exemplo, num inox, né? Que ele tem essas linhas aqui, um inox escovado, né? E era no reflexo. Porém, agora a gente vai ter o mesmo efeito na refração do vidro, tá? Isso mudando, utilizando o novo Physical Material para fazer esse tipo de efeito, tá? Outra novidade dessa atualização é o que, gente? É esse Edge Color of Metals. Agora a gente pode facilmente visualizar a aparência e ajustar a cor do material, né? Olha só usando esse Edge Color, tá? E a gente consegue ver isso aí, o resultado instantâneo. E ele, de verdade, 99% dos casos, diz aqui que é o suficiente, tá? Apesar da gente poder ter ajustes de IOR para cada metal, só que é uma coisa mais complexa e teria que pegar informações externas sobre cada metal específico para ajustar o IOR. Aqui no site eles estão dizendo que em 99% dos casos, usar o padrão, o default, o que já tem aqui por padrão do Edge Color já é o suficiente para ter um resultado super realista. Agora, na versão 7, os materiais vão contar com essa atualização da indústria mesmo, que a gente vai poder utilizar os mapas de roughness ao invés do mapa de glossiness, tá? Mas não precisa se preocupar, porque o Corona 7 vai ter a possibilidade de você poder ainda utilizar o glossiness, caso tenha cenas antigas, para você não precisar refazer esses materiais, né? Por exemplo, deixa eu até mostrar aqui a tela. A gente tem aqui, ó, o que acontece? Se você vier aqui em System, tá? System Settings, ainda vai existir aqui uma opção que você pode dizer que o editor de materiais vai vir por padrão, ele já vai vir o roughness, mas você pode também utilizar o glossiness, tá? Isso é uma das coisas que você não precisa se preocupar, caso você já tenha, obviamente, várias cenas configuradas utilizando o mapa de glossiness, tá? Ou que você tenha uma biblioteca que você queira, por algum motivo, continuar utilizando dessa maneira, tá? Mas os novos materiais você pode sim criar utilizando o roughness no lugar do glossiness. Vamos lá, outra coisa que a gente tem é o novo conversor do Corona. Eles não iam fazer grandes alterações aí na criação de materiais sem ter que mudar também o conversor do Corona, que agora está muito mais eficiente e já converte tudo para o Physical Material também, tá? Além disso, ele tem novas atualizações aí no display de errors, melhorando as coisas. Ele está subdividido de um jeito diferente, ó. Se eu for compartilhar a tela aqui, ele tem um novo layout, né? E também está melhorado nessa nova versão 7
1.0 do Corona. E agora uma parte que realmente é emocionante é ficar mais rápido, né? Eles escreveram assim, ó, faster, faster, faster. Sim, eles fizeram otimizações, tá? Que podem trazer de 6 a 50% mais rápido, dependendo da cena, gente, tá? E para aqueles curiosos que querem saber exatamente quais são essas melhorias na velocidade e por quê, eles estão explicando aqui no site, estão dizendo que, olha só, deixa eu compartilhar aqui com vocês, que agora eles vão, o cálculo da renderização vai acontecer por blocos de 32 pixels por 32 pixels, tá, gente? Mas falaram para não se preocupar que a gente não vai ficar vendo isso na tela, é simplesmente a maneira que eles estão simplificando de renderizar isso, e não é considerado aquela renderização que a gente está acostumada lá do V-Ray de Bucket Mode, né? Não é a mesma coisa, é diferente, mas é uma tecnologia, uma maneira nova de calcular que sim, tá trazendo aí, ó, entre 5 a 15% a mais de velocidade. E eles vão mostrar aqui algumas das coisas que estão fazendo com que esse Corona 7 deixe as renderizações mais rápidas. Então a gente viu ali que de 5 a 15% é por causa desse novo cálculo em blocos de 32 por 32 pixels. A outra coisa é um denoiser muito mais rápido, tá? Então a gente tem aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, no Corona 6 a gente tinha um render de 8 minutos, tá? E aqui no Corona 7 um render de 5 minutos e 53 segundos, então aí, ó, uma diminuição no tempo de render ou aumento na velocidade de 26%, tá? Então isso aqui a gente pode ver, o render tá exatamente igual. E eles reforçam aqui que eles não utilizando o denoiser, justamente porque eles querem separar de onde que tá vindo essa aceleração da renderização. Ó, Fast Denoiser, tem aqui, ó, Corona 6, 24 segundos no denoising e 19 segundos no Corona 7, tá? 24 segundos contra 19 segundos, então já é uma melhoria aí de quê? De 20% na velocidade só do denoiser, usando o High Quality, tá? Além disso, tem uma renderização muito mais rápida aqui quando se tratando de transparência e o absorption de materiais, chegando a 50% de velocidade mais rápida e dependente de algumas cenas, tá? Mas a grande maioria eles estão dizendo aqui que fica entre 30%, tá? Então olha só, a renderização aqui é a mesma. E olha só, no Corona 6 a gente tem um tempo de 9 minutos 48 segundos e no Corona 7 de 4 minutos e 54 segundos. Então a gente vai ter um ganho aí de velocidade, principalmente quando a gente tem esse tipo de material com transparência e absorção empilhados, por exemplo, quando tá um atrás de outro ou em grandes áreas, tá? Isso é uma outra das vantagens aí de redução de tempo de render. A outra coisa que eles estão colocando aqui, que é muito legal, eu achei muito legal, que a cena tá mais rápida para abrir. Por quê? Porque eles estão trabalhando com um sistema agora de carregamento das texturas e proxies em segundo plano. O que significa que você vai abrir a sua cena e ela já vai abrir, você já vai poder começar a trabalhar e aos poucos ela vai carregando então esses proxies, carregando essas texturas em alta e não vai ficar tipo como acontecia antes, que você abre e a cena fica lá até ter tudo carregado para depois abrir, tá? Então, eles botaram até um videozinho aqui, ó, que a gente vai dar play para comparar o Corona 6 com o Corona 7. Corona 7 abriu em 39,43 segundos e o Corona 7 em 58,73 segundos. Então, 12% de melhoria aí na velocidade em abrir a cena, tá? E eles estão lembrando aqui que é 15% numa coisa, 12% em outra, 5% em outra, 30% em outra. É isso somado. Cada teste desse foi feito independente. Então, é a soma de todas essas melhorias que está chegando aí a quase 50% mais rápido no Corona 7, dependendo da cena, tá? Então eles estão só relembrando aqui, ó, que todas essas melhorias de velocidades vão ser somadas umas às outras
estão sendo somadas no Corona 7, tá? Outra atualização que o Corona 7 trouxe são novos materiais físicos, né? Physical materials na biblioteca do Corona, isso mesmo. Então eles acrescentaram aqui algumas coisas. Vamos ver que coisas são essas. Aqui, ó, alguns dos novos materiais da biblioteca de metais e também alguns dos novos materiais da biblioteca de madeiras e de alvenaria. Se a gente for abrir aqui o 3D Studio Max, ó, tá aqui já, ó, de alvenaria. A gente tem os novos materiais. A gente vai ter novos materiais aqui também nas madeiras. Olha só esses planks aqui e tal. E também nos metais. Olha só, a gente tem alguns outros aqui. Olha só que massa. Tá o martelado até aqui, com pátina 1, pátina 2. Muito legal. Nickel, clean. Enfim, tem vários materiais novinhos em folha aqui na biblioteca do Corona, prontinhos para a gente utilizar nas nossas cenas. Outra atualização do Corona 7 é o Sky, como eu disse, né? A gente tem aí um novo PRG Clear Sky Model, muito mais eficiente, principalmente para algumas coisas. Vamos ver aqui que eles estão mostrando exemplos muito legais, olha só. Tá dizendo aqui, ó, que antes a gente tinha que usar aquele Volume Material, lembra o Corona Volume Material dentro do Environment, lá naquele slotzinho, para conseguir alguma coisa significativa que parecesse isso aqui, mas agora não. De uma maneira muito mais rápida na renderização, a gente já consegue ter esse novo volume aqui, ó, simplesmente mexendo em um parâmetro. E olha só como fica muito legal isso, principalmente nessas câmeras aéreas, tá? Trazendo esse volume da iluminação. Tem também aqui a comparação do tempo de renderização, comparando esse Sky Volume sem efeito com o Global Volume que a gente tinha antes, tá? Então era muito mais demorado. Olha só que antes a gente tinha aqui, ó, volume mais a distância, 2 minutos e 19 segundos, tá? E agora só usando o Sky Volume, a gente tem um efeito com 23 segundos de render, e olha que bonitão que tá isso aqui. Muito legal. A gente também agora tem um resultado correto da atmosfera, mudando o parâmetro da altitude. Eles dão aqui, ó, alguma coisa para a gente poder comparar realmente com a altitude de 0, de 2.000, de 6.000, e a gente consegue ter efeitos diferentes. Além também aqui, ó, do Turbidity, que também adiciona esse efeito, e também o Blur do Horizon. Olha só que massa. A gente consegue também ter esse efeito aqui, tá? E aqui tá somado as duas coisas, ó, o Volume Effect mais o Blur do horizonte, ó. Então a gente tem aí um céu muito mais realista, tá? Isso é muito legal pra gente conseguir cenas ainda mais bonitas no Corona 7. Algumas outras melhorias menores, mas que também fazem diferença, olha só. Foi adicionado suporte, obviamente, para o 3D Studio Max 2022, que já tinha no Hotfix 2 do Corona Render 6, né? Mas a gente tem melhorias aqui, ó, onde? No Displacement, ó, Improvement 2.5 Displacement. Então a gente tinha algumas falhas no Displacement e agora ficou muito mais correto o cálculo desse efeito do Displacement. Aqui tem uma outra opção que eles estão mostrando, tá sem artefatos, né? Sem aquelas falhinhas que antes tinha. Olha só, aqui dava para perceber bastante. E agora tá muito mais eficiente. Então tem várias coisas. Uma das coisas também que já aconteceu comigo várias vezes é o seguinte, ó. Quando a gente usava aquele Global Volumetric no Environment, eu tinha, por exemplo, essas silhuetas aqui, ó. Que acontecia porque a gente tinha coisas planos em primeiro plano. E como ele calculava de uma forma separada, né? A refração do background, que seria do Sky ou do HDRI que a gente estava utilizando, e agora ele está fazendo isso tudo com mais eficiência. Então a gente não vai mais acontecer isso aqui que estava acontecendo, esse tipo de recorte, ó. Ele está muito mais eficiente quando a gente tem esse overlapping de volumes, né? Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Ó, foi consertado, né? Quando a gente estava usando também overlapping de volumétricos, olha só, a gente tinha várias falhas e agora não está mais. O Corona Distance também teve ajustes. Enfim, gente, isso aqui são ajustes mais pontuais e que eles consideram menores, mas também são ajustes. Ah, uma outra coisa também, ó. Não sei se já aconteceu com você, quando você fazia um render aí longe do ponto de origem, porque a gente tem um grid lá na cena no 3D Studio Max, ali é o 0, né? E quando a gente está muito longe, então, por exemplo, eles fizeram aqui um teste com uma cena a 10 km de distância da origem, a gente acabava que tinha faces abertas. Tá vendo aqui onde tá entrando luz, aqui perto do rodapé, e tinha a sombra aqui, ó, acabou que tava
dando problema na refração desse vidro. Enfim, o problema estava acontecendo quando estava longe da origem a cena e agora não está acontecendo mais isso. Tá aqui, ó, no Corona 7, tá resolvido, tá? É isso aí, gente. Tem várias coisas, melhorias, é uma lista bem grande e de coisas consertadas nessa nova versão, gente. O que importa é que a gente tem uma versão ainda mais rápida, com presets ainda melhores para facilitar e a gente ter eficiência na hora de criar materiais. Os novos materiais físicos que com certeza vão trazer ainda mais realidade para nossa cena, além dessa enxurrada de coisas que eu mostrei aqui, gente. Eu tô bem animado, acabei de instalar, fiz esse vídeo aqui para vocês e agora eu quero ver qual cena que eu vou fazer aqui nesse Corona 7 pra gente testar. Tem alguma cena que você gostaria de ver na prática o resultado? Me diz aí, você pode entrar no meu portfólio lá no Behance e dizer: Ander, a cena tal que você fez, renderiza ela lá no Max com o Corona 6, vamos ver qual é o resultado dela e vamos ver se a gente tem que tempo de render, que eu acho que é uma das coisas que a gente vai poder comparar, e no Corona 7 quanto tempo vai demorar, que de repente eu posso fazer um videozinho curto aí só para mostrar a diferença que deu em algumas cenas, de repente não só uma, mas em algumas cenas, para ver se de verdade tudo isso que está sendo dito aqui de atualização funciona na prática, na vida real, em cenas que, por exemplo, eu já tenha criado. Mas o que eu tô animado mesmo é para criar cenas novas e inéditas com o Corona 7, tá, gente? Me conta aqui se você quer esse vídeo comparando o tempo de algumas cenas, que eu vou fazer esse vídeo para você. Comenta aqui nesse vídeo e me conta o que achou do Corona 7. Vamos lá, gente? Dá-lhe render!